Gálatas, capítulo 4, versos 8 ao 20. Amém ou misericórdia? Amém. Tem algumas Bíblias ainda. Todos encontraram? Amém? Então, vamos ao texto. Antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que, por natureza, não são deuses. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? Querem ser escravizados por Ele outra vez? Vocês estão observando dias especiais, meses, ocasiões específicas e anos. Temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis. Eu suplico, irmãos, que se tornem como eu, pois eu me tornei como vocês. Em nada vocês me ofenderam. Como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o evangelho pela primeira vez a vocês. Embora a minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se eu fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. Tornei-me inimigo de vocês, por dizer a verdade? Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom ser sempre zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por causa de vocês, até que Cristo seja formado em vocês. Eu gostaria de estar com vocês agora e mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. Vamos ao Senhor em oração. Meu Pai, esta é a Tua palavra, Senhor, a Tua santa e poderosa palavra. Eu sei, Deus, que o Senhor usa o Teu servo, Pai, nas suas fraquezas, nas suas incapacidades. É o Senhor, Pai, que é o bem mais precioso que nós desejamos. É o Senhor que é o conhecimento que nós desejamos obter, alcançar, gozar. Então, que nós possamos, ó Pai, sair daqui dessa manhã com a Tua palavra no nosso coração e na nossa mente, e que nós vivamos uma vida para glorificar a Ti. Em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, há algum tempo atrás, na verdade, há bastante tempo atrás, eu ouvi um testemunho que me foi muito impactante. E eu não conseguiria colocá-lo de maneira mais fidedigna possível. Então, a fim de que eu conseguisse passar esse testemunho e servir como introdução ao que nós vamos trabalhar aqui nessa manhã, eu escrevi uma história. Então, eu peço que vocês tenham atenção, eu terei que ler essa breve história, mas que vocês tenham bastante atenção nela, porque ela acompanhará os desdobramentos do texto. E a história diz assim: havia em uma pequena igreja, às margens da periferia, um obreiro muito dedicado, que já estava congregando naquela pequena comunidade de fé faziam 25 anos. Ele era conhecido como um homem temente a Deus e um homem de oração. Certa noite, por volta das 4 da madrugada, este obreiro recebeu uma ligação de uma moça de sua igreja local que, em prantos, clamava por socorro, pois o seu filho, de 18 anos, que fora criado dentro daquela mesma igreja, estava jogado na boca de fumo, totalmente drogado e alcoolizado. Levantando rapidamente, o obreiro pôs as suas roupas, pegou a sua Bíblia e foi ao encontro do jovem.
Chegando lá, ele agarrou o menino, o pôs sobre os seus ombros e o levou para casa. Após a sua mãe o despir e dar-lhe um banho, o obreiro orou com ela e pediu para assim que o menino acordasse, ela entrasse em contato com ele, para que ele fosse lá conversar com o jovem. Após receber a ligação, o obreiro se dirigiu até a casa e encontrou o jovem, ainda meio atordoado. Foi-lhe dado um café e, após algum tempo de espera, o obreiro sentou-se a conversar com o jovem. O obreiro havia passado todo o restante daquela noite e aquela manhã em claro. E quando chegou aquele momento, nada mais passava na sua cabeça, senão toda a jornada de vida daquele jovem dentro da sua comunidade de fé, sua igreja local. E respirando fundo, começou a falar, oscilando em um tom áspero e amoroso, e envolto em dores, buscou exortar e chamar aquele jovem ao arrependimento. Irmãos, quando nós estamos lidando com uma carta do apóstolo Paulo, de Pedro ou de João, nós podemos perceber claramente oscilações no texto. Paulo, às vezes, quer ser incisivo e tratar de maneira dura a igreja para que eles, entendendo a exortação, caminhem agora no caminho correto. E, por vezes, ele chama aquele povo a uma palavra mais branda, uma palavra de consciência para que a igreja agora venha para próximo de Paulo, entenda o que ele tem a dizer e de maneira amorosa retenha os seus ensinamentos. Então existem oscilações constantemente no escrito paulino. É notório no capítulo 3 que nós trabalhamos que Paulo começa nas alturas dizendo: ó insensatos Gálatas, quem vos enfeitiçou? Ou quem os seduziu? O que os seduziu? Não foi Cristo crucificado diante dos seus olhos? Paulo começa com um chamado alto, mas no decorrer do texto, ele vai trabalhando as obras da fé, a questão errada de olhar acerca do cumprimento da lei, acerca de viver a realidade da fé agora na justificação em Cristo Jesus. Paulo começa a trabalhar e desdobrar a teologia que provavelmente estava ao redor do erro da igreja da Galácia, da sedução que levou o povo da Galácia a pecar contra Deus. Paulo trabalha isso muito tranquilamente e ele finaliza no capítulo 3 agora com uma palavra um pouco mais mansa. Vocês são filhos pela fé de Cristo Jesus. Então perceba, há um ponto alto, um ponto mais áspero, um ponto a qual Paulo está chamando aquele povo à exortação, a ter o entendimento do que ele quer lhes apresentar, e então um desdobramento mais constante, um ensinamento progressivo, e então uma palavra mais branda, para fazer com que a igreja chegue à reflexão dos seus ensinamentos e possam então entender o coração de Paulo ali presente. Já no capítulo 4, nós vemos Paulo ainda no mesmo desdobramento, começar agora trazendo alguns aspectos para o povo judeu. Então ele diz, o herdeiro, ainda como menino, nada difere de um escravo, mesmo sendo senhor de tudo, ele ainda está debaixo de tutores e curadores até um tempo pré-determinado pelo pai. E Paulo utiliza essa história para prefigurar um povo judeu e falar acerca desse povo judeu. Agora, no versículo 8, Paulo tem que explicar a sua finalização do versículo anterior. Porque no versículo anterior, lembrem, ele apontou para vocês e disse, você era escravo. Então ele diz, você não é mais escravo, mas agora é filho. E ele precisa explicar por que aquele povo que não está sendo dirigido como um povo judeu, como um herdeiro que ainda como menino está escravo, tomado pela lei, no controle sobre a lei que é o tutor, ele tem que explicar para eles por quê. Eles sendo pagãos, sendo povo gentil, um povo que idolatrava e servia outros deuses, eram também escravos. E é por isso que ele começa no verso 8, dizendo, antes, quando vocês não conheciam a Deus, eram escravos daqueles que por natureza não são deuses. Então Paulo está jogando agora a realidade do povo gentil da Galácia. Ei, vocês eram escravos, à semelhança do povo judeu que tomou para si a lei e levou como sendo a sua obra
que pode torná-los alguém salvos em Deus, então por isso eles alcançam a salvação por meio da obra, por meio do cumprimento da lei. Paulo vai dizer que eles estão sob maldição, nós vemos isso no capítulo 3, no verso 10. Então Paulo vai concluir que isso também era a escravidão do povo judeu. E ele vai se direcionar agora para o gentio e dizer: vocês também eram escravos. Porém, a escravidão de vocês não era a semelhança dos judeus. A escravidão de vocês era que vocês adoravam a outros deuses. E ele prossegue no verso 9. Mas agora, conhecendo a Deus, ou melhor, sendo por Ele conhecidos, como é que estão voltando àqueles mesmos princípios elementares, fracos e sem poder? O apóstolo Paulo aqui, ele vai trabalhar numa teologia muito profunda, dizendo que nós não podemos por nós mesmos nos achegar ao conhecimento de Deus, sem a revelação de Deus. Nós não podemos, por nós mesmos e pela nossa própria natureza, chegarmos a um pleno conhecimento de Deus sem que Deus se revele a nós. É por isso que ele corrige um pensamento mais profundo. Ele diz: vocês hoje conhecem a Deus, isso é verdade, mas antes de conhecê-lo, Ele se revelou a você, Ele se mostrou conhecido a vocês. Então vocês podem dizer que por Ele vocês são conhecidos. Há um aprofundamento aqui, e agora Paulo vai aprofundar ainda mais. Vai falar de um termo muito complexo, que é esses princípios elementares que prendem a igreja da Galácia, que prendem os pagãos. Vocês vão se lembrar, quem esteve aqui no meu último sermão, que para explicar o que são esses princípios elementares, eu trouxe vocês a esse versículo, mais especificamente o verso 10, que diz: vocês estão observando dias especiais, meses e ocasiões específicas e anos. A ideia de Paulo aqui era falar: vocês estão retornando para a tradição judaica, para o cumprimento da lei, no desejo de alcançar a salvação e fazer valer a glória para Deus de maneira pecaminosa. Vocês ainda estão recorrendo à escravidão. Paulo faz um paralelismo aqui para mostrar a mesma realidade de um povo judaizante que outrora buscava, por meio da lei, cumprir o gozo eterno de Deus e encontrar a salvação, aos pagãos. Ele coloca em paralelo a mostrar para eles que eles ainda eram escravos, assim como aqueles homens que tomaram a lei para si como seu objeto de idolatria, como seu objeto de salvação. Mas é importante a gente perceber que há muitos desdobramentos para esses princípios elementares. Eu vim conversando com o Will durante a vinda para a igreja, e eu disse para ele o seguinte: existem termos nas Escrituras que têm muitos desdobramentos. E são desdobramentos que valem a pena ser estudados, vale a pena serem trabalhados, para que a gente possa ser cada vez mais alimentados. E esses princípios elementares, quando Paulo vai utilizar esse termo, existe uma categoria para o pensamento judaico e existe uma categoria para o pensamento gentil, para os não-judeus. E para os não-judeus, os princípios elementares condiz com os elementos básicos que nós conhecemos hoje: a terra, o ar e o fogo, e a maneira como esses gentios lidavam com esses elementos. E como era? Uma maneira idólatra. O povo gentil olhava para os elementos e atribuía a poderes divinos em suas ações. Então, o que Paulo está fazendo é rememorar uma linguagem para os Gálatas que era acessível a eles. Vocês adoravam a deuses, ao Deus que traz o fogo, ao Deus que traz a chuva, ao Deus que traz a vida, ao Deus que causa a morte, e esses deuses são nada mais nada menos que elementos que são naturais, e eles não são deuses. Eles não são Deus. Então Paulo já traz a linguagem de que vocês estavam escravizados e tornando o olhar para o verdadeiro Deus distorcido, fazendo com que a sua natureza, que o glorifica, se tornasse agora um objeto de glória. E ele prossegue, verso 11: eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido inúteis.
Aqui Paulo faz uma declaração bem tocante. Paulo agora muda o rumo do discurso. Vocês lembram da oscilação que eu falei no começo? Agora Paulo muda o tom de chamá-los a um olhar mais impetuoso acerca dos seus pecados para um olhar mais pessoal, mais próximo. Eu temo ter corrido inutilmente por vocês. Eu temo que os meus esforços por vocês tenham sido vão. Paulo quer chamar a igreja da Galácia para mais perto, para que agora, numa pessoalidade, entendendo o sentimento paulino acerca daquela exortação, eles possam cada vez mais aplicar a si mesmo. A ideia de Paulo não é ser sentimentalista. Paulo não tem em mente aqui fazer com que os Gálatas chorem ou se emocionem, porque o grande apóstolo Paulo sente ter corrido em vão por eles. Não, o que o apóstolo Paulo está querendo é trazê-los para perto, para que eles possam ouvir e fazer penetrar nos seus corações aquela exortação que ele está trazendo para eles. Porque toda exortação distante de amor é arrogância. Toda exortação que não está envolvida no amor, no aprimoramento da fé, no fortalecimento do fraco, é arrogância. E Paulo sabe disso. Então Paulo não podia, pura e simplesmente, começar a exortar a igreja de maneira dura, de maneira ríspida, e simplesmente não demonstrar nenhum amor a eles, nenhuma afetividade a eles, não entendendo que eles são seus irmãos. Por isso que Paulo chama eles para mais perto e prega a eles o evangelho, repreende a eles, a fim de que eles se acertem agora no caminho, em glória ao Senhor. No verso 12, então, ele suplica: eu suplico a vocês, meus irmãos, que se tornem como eu. Em todo o desdobramento da carta dos Gálatas, aos Gálatas, nós já vemos qual foi a trajetória de Paulo. Paulo já falou a sua trajetória. Ele era um dos fariseus, um homem extremamente zeloso que perseguiu e buscou destruir a igreja. Mas, em nome da palavra, da mensagem do evangelho, por meio de Cristo Jesus, ele foi transformado em uma nova vida, em uma nova realidade de fé. Agora já não caminha mais como um homem fariseu, mas como um homem redimido, um homem de fé. Então Paulo pode falar: ei, venham, olhem para mim e seja como eu. E ele prossegue: pois eu me tornei como vocês. Eu não costumo fazer isso, mas vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 9, só para a gente aprofundar um pouquinho mais esse tornar de Paulo como eles. Capítulo 9 de 1 Coríntios, verso 19. Do 19 ao 22. Quem não encontrou, pode olhar aqui no telão. Porque, embora livre de todos, fiz-me escravos de todos, para ganhar o maior número possível de pessoas. Tornei-me judeu para os judeus, a fim de ganhar os judeus. Para os que estão debaixo da lei, tornei-me como estivesse sujeito à lei, embora eu mesmo não estivesse debaixo da lei, a fim de ganhar os que estão debaixo da lei. Para os que estão sem lei, tornei-me como sem lei, embora não esteja livre da lei de Deus, e sim sobre a lei de Cristo, a fim de ganhar os que não têm a lei. Para com os fracos, tornei-me fraco, para ganhar os fracos. Tornei-me tudo para com todos, para, de alguma forma, salvar alguns. Então, meus irmãos, há um perigo muito grande, retornem para Gálatas, há um perigo muito grande de entendermos Paulo falando, eu me tornei como vocês, interpretarmos que Paulo, então, caminhou à semelhança dos Gálatas que não tinha a Deus. Eu me lembro de um pregador, há muitos anos atrás, que ele, falando sobre esse tornar de Paulo, ele deu uma ilustração de um jovem que durante um show secular,
Foi tirada uma foto ao qual ele está do lado de uma mesa cheia de bebidas alcoólicas, com músicas profanas, um ambiente bem perigoso para a fé. Então, quando tiraram aquela foto e viram aquele jovem, o que a igreja fez rapidamente? Foi até aquele jovem para confrontá-lo, para saber o que estava acontecendo, se ele estava se desviando, para exortá-lo em amor, trazê-lo de volta. Então, quando chegaram aquele jovem, falaram: ei, o que você estava fazendo num ambiente daquele? Como isso reflete a imagem do Cristo naquele ambiente que você estava presente? Então aquele jovem estufou o peito e falou: agora é minha oportunidade. Eu me fiz como Paulo. Tornei-me pecador em meio aos pecadores. Eu estava ali tentando ganhar a Cristo, os pecadores. Falaram: quantos você ganhou? Nenhum. Quantas pessoas você conseguiu falar para trazer para Jesus? Nenhum. Nada. Claramente, uma interpretação errada. Paulo não estava dizendo: eu participei do mesmo ambiente de culto pagão que os pagãos. Paulo não estava dizendo: eu tornei-me pecador junto aos pecadores para que, com uma possibilidade, pudesse ganhá-los a Cristo. Não. O que Paulo estava dizendo aqui, tanto aqui como em Gálatas, eu cheguei a vocês sem titularidade alguma. Vocês eram gentil, eu me coloquei com vocês como gentil. Vocês eram judeus, eu me coloquei como vocês como judeus. Como estava debaixo da lei, sobre a lei me pus sobre você. Como estava sem lei, eu me pus sem lei diante de você. Mesmo que sem lei, eu ainda estou debaixo da lei de Cristo. Paulo, então, não foi um camaleão. Paulo não chegou em um ambiente e falou: opa, esse ambiente profano, esse ambiente perturbador, esse ambiente que não resplandece a imagem do Evangelho, eu posso viver e ser a semelhança desse ambiente. Não, Paulo não fez isso. O que Paulo fez foi se colocar à realidade, muitas das vezes cultural, daquela época, a fim de trazer aquele povo ao verdadeiro conhecimento do Evangelho. Paulo entrou dentro do Gareópago, o lugar onde havia muitos deuses adorados em Atena. Paulo olhou para cada uma daquelas estátuas. E quando Paulo viu uma estátua que não tinha imagem nenhuma, que era entregue um culto ao Deus que não era conhecido, ele disse: daqui a minha oportunidade, eu falarei de um Deus desconhecido, que esses homens supõem crer. Então Paulo não era um crente camaleão, Paulo era um crente fiel a Deus. E ele prossegue: em nada vocês me ofenderam. Verso 13: como sabem, foi por causa de uma doença que preguei o Evangelho pela primeira vez a vocês. Embora minha doença tenha sido uma provação, vocês não me trataram com desprezo ou desdém. Ao contrário, receberam-me como se fosse um anjo de Deus, como o próprio Cristo Jesus. O que aconteceu com a alegria de vocês? Tenho certeza de que, se fosse possível, vocês teriam arrancado os seus próprios olhos e teriam dados a mim. Irmãos, aqui nós chegamos em um ponto muito difícil de interpretar e trazer uma conclusão bem precisa acerca desse contexto existente. Porque vocês podem se perguntar e devem se perguntar: que doença é essa que levou Paulo a pregar aos Gálatas? E dentre a história da igreja, alguns homens se dedicaram a explicar que doença é. E dentre as várias, 3 são as mais pesadas, eu acredito que são mais próximas e possíveis de ser. Então eu vou apresentar as 3 para vocês. O primeiro é uma doença oftalmológica. Paulo estava com um problema nos olhos e na região da Galácia, então ele conseguia, aqui é não existe base para isso, tá? Não existe, apenas uma pessoa disse isso, não existe fundamento para isso, mas é uma teoria. Havia uma planta medicinal na região da Galácia, que era uma região montanhosa, mais seca, e essa planta, ela tinha poderes que auxiliavam no tratamento auricular, no tratamento oftalmo, no tratamento dos olhos. Então, Paulo se dirigiu àquela região a fim de ter acesso a essa planta e poder, então, cuidar dos seus olhos. Essa é a primeira opção. Há, então, uma segunda, que Paulo tinha contraído malária. E por ser uma região montanhosa, uma região de mais seca, Paulo foi para lá para se tratar, para cuidar da sua malária. E a terceira opção
é que Paulo foi com os resquícios do apedrejamento que houve em Listra, na sua primeira viagem missionária. E aqui os grandes estudiosos vão debater, pois muitos acreditam que Paulo teria escrito a Epístola aos Gálatas no percurso, não no momento em que ele já tinha passado a primeira viagem a Listra. Logo, a terceira opção poderia ser a menos provável. O Alisson, o que você crava? Eu não cravo nada. Sinceramente, eu me coloco aqui agora à mercê do pastor, dos irmãos, porque eu não consegui cravar alguma coisa. Poxa, Alisson, mas espera aí, você está lendo o verso 15 e Paulo deixa bem claro, vocês teriam arrancado os próprios olhos para dá-los a mim. E muitos bons estudiosos vão dizer que aqui Paulo está colocando uma figura de linguagem, como por exemplo, eu disse que estou fazendo uma obra e essa obra tem sido muito pesada e muito cansativa e tem sido muito difícil para mim. Então eu uso o Léo, eu falo, o Léo, se ele pudesse, ele teria ido lá e me dado um braço. Eu quero dizer que Léo teria me dado o braço dele, literalmente, cortado e me dado o braço dele, não ia me ajudar de nada na obra, vocês concordam? Então eu quero dizer com uma figura de linguagem que ele teria ido lá e me ajudado. A ideia para muitos estudiosos é que o que Paulo está querendo trazer aqui é vocês teriam me dado os olhos como um serviço àquilo que eu já estava fazendo entre vocês. Então, o que eu posso cravar para vocês com 100% de certeza? E isso a Bíblia deixa bem claro. Primeiro, foi por causa dessa doença que Paulo tinha que ele foi pregar o evangelho na Galácia. A Bíblia deixa claro isso e eu posso fechar nisso tranquilamente. Foi por causa dessa doença, seja ela qual for, que Paulo foi pregar a igreja da Galácia. E o segundo, essa doença era para Paulo uma provação. Essa doença ainda dificultava Paulo no seu processo evangelístico. E ainda assim, ele foi bem recebido pela igreja da Galácia, foi bem aceito e bem cuidado pela igreja. Isso a gente pode cravar pelo texto. O que é a doença? Eu não sei. É oftalmo? Eu posso ir com você nisso? Eu dou amém. É a malária? Eu posso ir com você nisso? Eu dou amém. Mas o que eu digo com clareza é que havia sim uma doença e essa doença foi um motivo de Paulo chegar à igreja da Galácia. Verso 16. Tornei-me inimigo de vocês por dizer a verdade. Os que fazem tanto esforço para agradá-los não agem bem, mas querem isolá-los, a fim de que vocês também mostrem zelo por eles. É bom sempre ser zeloso pelo bem, e não apenas quando estou presente. E o que Paulo quer dizer aqui com essa estrutura? Haviam os homens que estavam perturbando o evangelho na Galácia, e esses homens buscavam denegrir a imagem de Paulo. E eles, denegrindo a imagem de Paulo, tinham como objetivo trazer o povo da Galácia a ser isolado, a se distanciar da teologia paulina, e então esse mesmo povo expressaria agora um zelo para eles. O que aquele povo queria era aquele cuidado que aquele povo tinha para com Paulo. Lembra que Paulo disse que, se possível, vocês dariam os próprios olhos a mim? Esse cuidado, aquele povo que buscava perverter o evangelho, estava desejando ter do povo da Galácia. Então traziam críticas ao ministério de Paulo, a fim de que eles se distanciassem e trouxessem então esse serviço a eles mesmos. Os perturbadores queriam a atenção, os perturbadores queriam todo o gozo de uma população, ou melhor, de um grupo, de um povo de Deus residentes na Galácia, que eles viessem cada vez mais para perto, que eles viessem cuidar cada vez mais dele, dando os privilégios que uma multidão em volta de uma única pessoa pode trazer. Era esse o desejo dele. E Paulo vai dizer, eu tenho alguma coisa, eu fiz alguma coisa para vocês, eu me tornei inimigo de vocês, para que vocês ajam agora de maneira diferente? Não, meus irmãos. É bom ser sempre zeloso para o bem. E não apenas quando eu estou presente com vocês. Então agora, nesse momento de ataque, nesse momento que estão me crucificando, nesse momento que estão atacando a minha reputação, nesse momento sejam ainda zelosos. Nesse momento ainda permaneçam naquilo que eu os ensinei. E ele então fecha com uma metáfora que é extremamente pesada. Meus filhos, novamente, eu estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês.
O ponto de Paulo é: o meu sofrimento tem um ponto final. Aquilo que vivo hoje, em relação à circunstância em que vocês vivem, dos homens que estão vindo perverter o evangelho, estão trazendo um outro evangelho maldito sobre vocês, esses homens, esses anátemas, eu virei e sentirei novamente dores por vocês. Eu venho os exortá-los com amor, em amor, a fim de que vocês voltem para o evangelho. Então eu tomo essas dores para mim, para que Cristo seja formado em vocês. É isso que Paulo quer dizer com sua metáfora. E ele fecha no verso 20. Eu gostaria de estar com vocês agora. Eu gostaria de estar com vocês agora. E mudar o meu tom de voz, pois estou perplexo quanto a vocês. A perplexidade de Paulo caminha em todo o livro de Gálatas. No capítulo 1, no verso 10, ele já inicia expressando a sua perplexidade. Então, Paulo tinha já em mente essa perplexidade, tinha em mente já esse sentimento no coração acerca de como os irmãos da igreja da Galácia estavam. Perdão, é o verso 6. Admiro que você esteja abandonando tão rapidamente o evangelho para seguir a um outro evangelho. Esse admirar é a perplexidade de Paulo sendo expresso ali. E nesta manhã eu trouxe 2 aplicações em relação a esse texto que muito falou comigo. Nós congregamos em uma igreja saudável. Porém, congregar em uma igreja saudável não é sinônimo de uma vida espiritual perfeita. E o que eu quero dizer com isso? Nós temos um púlpito forte, nós temos pregadores fiéis que buscam expor o evangelho a vocês, explicar e aplicar ao coração de vocês a palavra de Deus de maneira fiel, mas isso não nos isenta de sermos imperfeitos. Isso não nos isenta de sermos pecadores. A igreja da Galácia estava sendo seduzida por causa de um pecado, que era conseguir adorar a Deus de maneira plena e perfeita no cumprimento da sua lei e, com isso, alcançarem a salvação. Mesmo já vendo o evangelho sendo explicado para eles, mesmo eles já crendo no evangelho aplicado às suas vidas, eles ainda tinham esse ímpeto pecaminoso de tornarem senhores de si mesmos e falarem: eu cumprirei toda a lei, a fim de que eu faça parte da promessa, a fim de que eu seja encontrado filho de Deus, a fim de que eu possa ser dito filho de Abraão. Paulo então vai responder a eles o chamando insensato. Os sensatos, quem vos seduziu? Quem vos enfeitiçou? E a pergunta que eu tenho essa manhã é: o que é que te seduz? O que é que te seduz? Eu me lembro no retiro, quando o Mateus Vinícius estava falando sobre discipulado, e lá ele cravou dizendo: havia um momento na minha vida em que eu senti inveja de um irmão, uma inveja poderosa, uma inveja destrutiva. Eu cheguei a um irmão da fé e eu falei: eu não estou aguentando, eu estou com inveja. Então aquele homem orou, acompanhou ele, e ele venceu esse processo. O que seduziu Mateus foi a inveja. O que seduz você? O que te seduz é a pornografia? O que te seduz é a lascívia? O que te seduz é a mentira? O que te seduz é a ganância? É a soberba? É a fofoca? O que te seduz? Você está disposto a colocá-lo diante dos seus irmãos? A abrir a realidade da sua sedução? E pedir: ajuda-me? O que te seduz? E a outra pergunta é: será que nós podemos ser achados como Paulo? Será que podemos ser alguém que sente dores de parto até que Cristo seja formado no outro? Será que podemos ser alguém que é acordado às 3 horas da manhã para auxiliar um irmão que está desesperado? Será que podemos ser alguém que, diante da crise, e diante de um ataque de ansiedade do outro, se dispõe a estar com o outro, a orar com o outro, a cuidar do outro? Será que nós podemos ser esse alguém?
que na fraqueza do nosso irmão se põe como alguém que sente dores pelo irmão, se põe como alguém que busca incessantemente em oração e jejum pela vida dele. Será que nós podemos ser alguém capaz de sofrer pelo outro? Será que nós podemos nutrir isso em nossos corações pela vida daquele que nós amamos? Nós temos um púlpito forte, nós temos uma igreja saudável. Mas o que é que te seduz? Nós temos um púlpito forte, nós temos uma igreja saudável. Mas quem é você para o seu irmão que está do seu lado? Quem é você para aquele que necessita? Para aquele que pode ligar e dizer: eu estou ansioso, eu estou depressivo, eu estou mal, eu preciso de ajuda. Você é alguém que está disposto a ouvir? Você é alguém que está disposto a levantar às 4 horas da manhã e se dirigir para a casa de um outro irmão? A minha aplicação é uma pergunta aos nossos corações e à nossa consciência. Quem somos nós? E o que nos seduz? Quem somos nós? E o que nos seduz? Será que nós podemos sair nessa manhã dizendo, assim como Paulo: eu sinto dores de parto. Eu sinto dores de parto. Todos vocês. Até que Cristo seja formado em vocês. Será que nós podemos sair daqui nessa manhã com isso? Vamos ao Senhor. Então. Deus amado, eu queria, Senhor, ter as minhas mãos cheias de ouro. Contanto que seria capaz de acudir a toda necessidade da tua igreja e descansar em paz. Eu queria, Senhor, ter nas minhas mãos uma porção que cura toda enfermidade e que entregue ao doente, entregue àquele que está sobre o leito, pudesse trazer cura. Mas o que eu tenho, Pai, eu trago ao teu povo. E este bem é algo mais precioso, maior do que qualquer ouro, qualquer prata, maior do que qualquer saúde e vigor que possa transformar uma vida. É o teu evangelho. Eu trago a tua igreja essa manhã, Pai. E que nós possamos, ó Pai, sair daqui a pensar o que é que nos seduz. Que nós possamos sair daqui essa manhã a pensar como eu posso servir e amar na prática os meus irmãos. Abençoe a tua igreja. Faça-os prosperar. Não só da riqueza que perece, que a traça destrói, que a ferrugem assola, mas com as bênçãos espirituais, formando Cristo no teu povo. Essa é a minha oração em nome de Jesus.